Estamos aqui nessa construção desse canal. Vamos começar a editar vários vídeos. É sempre uma honra estar aqui com vocês, de certa forma participando do cotidiano de vocês, participando no objetivo maior de vocês, que é passar no vestibular, passar no Enem e cursar na universidade. Bem, pessoal, desse canal a gente vai começar a falar sobre alguns temas importantes da área de biologia. Professor Janison Souza, vamos trabalhar com vocês aí vários vídeos tutoriais nesse canal. O primeiro vídeo que a gente resolveu fazer, pessoal, foi justamente sobre o processo de divisão celular. Por que escolher esse vídeo e qual é a importância desse vídeo? Bem, escolher esse tema me faz te dar algumas dicas importantes, que alguns detalhes que caem em prova e que às vezes você passa despercebido e às vezes você não assiste em aula por aí, e a gente vai te mostrar essas dicas. Alto nível, top é as dicas que a gente vai te dar, beleza? É claro que a gente está nessa primeira questão desse vídeo, nós vamos falar de divisão celular, e todo mundo sabe que divisão celular são dois tipos de divisão, mitose e meiose, né? Beleza, só que nós vamos fazer dois vídeos. O primeiro vídeo vai estar na parte inicial da divisão celular e o processo de mitose, ok? Beleza, então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à aula. Em relação à questão da aula, beleza, por que falar de divisão celular e qual a importância da divisão celular? Falar da divisão celular é justamente falar do processo de renovação ou de surgimento de células, ok? Primeira coisa que tem que saber, que para ter divisão celular tem que ser em células eucariontes. O conceito de célula eucarionte todo mundo já sabe. Mais ou menos. Que é uma célula organizada, um núcleo organizado, melhor dizendo, né? Onde tem uma carioteca, um material genético que está dentro desse núcleo organizado. Então são células eucariontes, tá? Outro tópico importante que tem que saber, que não necessariamente todas as células eucariontes vão se dividir por mitose ou meiose, porque nós sabemos que existem seres unicelulares que também são seres eucariontes, tá? Então nós vamos falar dos seres pluricelulares, aqueles que têm formado por várias células e aí formam tecidos, né? Tecidos verdadeiros, e aí sim vamos falar dessas células que se dividem nesse organismo, certo? O primeiro tópico de hoje é falar sobre mitose. Mas antes de falar de mitose, eu tenho que chamar a atenção, porque nem toda célula ela está se dividindo toda hora. Existe um tempo. Por isso, antes da divisão propriamente dita, pessoal, existe o tal do período de intérfase, que é um ciclo celular antes de entrar propriamente dito a divisão celular, certo? O que é esse período de intérfase e qual a importância desse período de intérfase? Muito bem, o período de intérfase é onde há mecanismos que vão fazer com que uma célula está em estado de repouso, ela comece a se organizar para o processo da divisão celular, ok? Muito bem. Então, alguns autores levam em consideração esse ciclo chamado de intérfase de três formas. Primeiro, alguns autores levam em consideração duas palavras importantes, duas letras importantes na verdade, que representam palavras desse ciclo, que são justamente a letra G e a letra S, tá? Bem, lembra que porque há o objetivo de dividir a célula. Primeiro, porque há divisão de mitose, porque as células têm um tempo de vida, certo? Elas possuem um tempo de vida. Por exemplo, existem células que têm um tempo de vida curto, chamadas células lábeis, aí duram no máximo em 120 dias. Mas tem células que se renovam em 24 horas, tem células que se reconstituem quando necessárias, tá? Então o objetivo da divisão celular é justamente o que? No caso da mitose, é reconstituir tecidos e renovar a célula, pois elas têm um tempo de vida
né? Como qualquer constituição da matéria viva, okay? De um ser vivo. Muito bem. Existem 3 etapas nesse processo que tu tem que saber. Primeiro, você vai ver o gráfico aqui ao lado, né? Onde vai mostrar justamente esse gráfico, vai mostrar justamente o ciclo da intérfase. Existem alguns autores que levam em consideração o G0 como período de repouso total. Primeiro, o que significa a palavra G neste ciclo? Significa justamente gap, que vem do inglês da Inglaterra, que significa intervalo. Então, gap, intervalo. Então, a fase G0 é uma fase de intervalo de repouso absoluto, certo? A fase G1 é a fase onde a célula vai começar a ter indício de sinalização para organizar esse processo na divisão celular, ok? Depois que dura em torno de aproximadamente, alguns autores falam entre 4 a 9 horas, né, de organização desse material genético dentro desse núcleo, porque tu não pode esquecer, pessoal, que o material genético nesse núcleo dessa célula que não está de divisão celular, ele é um grande filamento. Ele é um filamento gigantesco, tá? Então esse filamento ele precisa ser organizado. Então, dessa forma, em torno de 4 a 9 horas de organização na fase G1, vai passar para a fase S. O que é a fase S? A fase S é a fase de síntese. Bem, eu te chamo a atenção para essa fase, por uma das coisas mais importantes desse ciclo, porque na fase S vai ocorrer o que a gente chama de duplicação do material genético. Bem, através de um ponto neutro, vai a partir de um filamento começar a ter um outro filamento e esse material ele vai se tornar duplicado. Então veja, era um único filamento no início do processo e agora na fase S, que é a fase de síntese, vai ter a duplicação desse material, tá? Presta atenção que a forma simples do cromossomo ele vai estar mais lá na frente. Mas a fase S é uma fase importante, por quê? Porque vai ter a duplicação desse material. E tu vai entender a importância dele mais lá na frente, ok? Então nessa fase S, que é a fase de síntese da intérfase, ela vai durar em torno de 10 horas para ocorrer, ok? 10 horas para ocorrer. Depois de 10 horas, que há a duplicação desse material genético, a duplicação da mesma fita de DNA, vai para a fase chamada G2, ok? Na fase G2 é a fase que antecede propriamente dito justamente a questão da divisão celular, das fases da divisão celular, tá? Então vamos lá, na fase G2 é a fase onde o material genético vai começar a se condensar, ele não vai estar condensado totalmente. O que é condensar? É diminuir a sua área, certo? É diminuir a sua área. Muito bem, e isso demora mais ou menos em torno de 4 horas ou 4 horas e meia para ocorrer na fase G2 esse tipo de organização. Bem, depois que sai dessa fase G2, vai para a fase propriamente da divisão, que são 4 fases dessa divisão, como vai mostrar o gráfico para vocês. Nós temos a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então vamos lá, prófase, metáfase, anáfase e telófase são as fases do processo da divisão celular. Como vamos falar nesta aula sobre mitose, então os detalhes que eu vou te chamar a atenção são para mitose, ok? Então vamos ao seguinte, bem, na fase inicial da divisão, que chama-se de prófase, vai acontecer alguns eventos importantes que eu vou te chamar a atenção, ok? Pois bem, na prófase vai acontecer um processo de condensação total do cromossomo, tá? Não se sabe de que forma esses eventos vão ocorrer, né? Porque o cromossomo que estava em grande filamento, ele vai começar a ficar com uma área menor. O que se sabe é
que existe uma síntese de proteína chamada de condensina, que vai ajudar esse cromossomo a diminuir de área, porque quanto menor a área, fica muito mais fácil fazer o processo de divisão. Logo em seguida que há a condensação desse cromossomo, né, vai acontecer uma série de eventos. Mas deixa eu te chamar a atenção, porque às vezes o aluno esquece de uma base fundamental para entender divisão celular. Que base é essa? Entender sobre a morfologia dos cromossomos, pessoal. Tu não pode esquecer disso, tá? Em hipótese nenhuma tu pode esquecer sobre a morfologia do cromossomo, tá? Por isso existe um estudo chamado estudo dos cariótipos. Eita, lá vem ele. Eita porra. Não tem mistério. Qual é o estudo dos cariótipos? É dizer quais são os tipos morfologicamente dos cromossomos. Ó, acompanhando a imagem. Nós temos os cromossomos metacêntricos, ok? Nós temos o cromossomo submetacêntrico, e existe o cromossomo arcocêntrico e o telocêntrico. O último, o telocêntrico, não faz parte da espécie humana, mas o arcocêntrico, o submetacêntrico e o metacêntrico, eles fazem parte do nosso material genético, da constituição do material genético. E aí que está um detalhe importante, porque se tu souber sobre o cariótipo, tu vai entender todo o processo da divisão, tanto de mitose quanto meiose. Por quê? Ó, o cromossomo metacêntrico, ele tem 2 braços iguais. Então, são 4 pedacinhos, tá? Iguais. Existe um ponto que justamente separa ele, que é chamado de centrômero, tá? O centrômero, ao lado do centrômero, tem uma proteína chamada de cinetócoro. Cinetócoro. Depois eu te explico por que essa proteína é importante, ok? Então esse cromossomo metacêntrico ele tem justamente braços iguais, 2 braços iguais, divididos ao meio, metacêntrico. O submetacêntrico, o centrômero está um pouco acima da linha central. E o arcocêntrico está formando o arco, e esse vai ter o braço totalmente desigual, como você está acompanhando a imagem, certo? Então, ó, presta atenção. Esses cariótipos, eles fazem parte da questão da organização do material genético de nossas células, ok? Então, só abrindo esse link para falar dos cariótipos. Voltando agora a falar da prófase, então a condensação total do material genético, ok? E aí, 2 eventos importantes vão ocorrer. Primeiro, o desaparecimento progressivo da membrana nuclear, ou seja, o desaparecimento progressivo de quem? Da carioteca, certo? Em seguida, vai ter uma organela envolvida aí no processo de divisão, chamada de centríolo, tá? O centríolo, ele vai se duplicar, tá, no polos dessas células, e em seguida ele vai começar a liberar uma linha proteica, uma arte proteica, por isso chamado nome de áster, tá? Essa linha, ela vai se ligar justamente ao cinetócoro do centrômero, ok? Ó, acompanhem isso, cara, que isso aqui é alto nível, porque se tu entender isso, tu vai entender todos os processos de divisão celular e vai entender a base para muita coisa. E eu vou te dar essas dicas todinha. Acompanhe. Ó, essas linhas ligadas a esse centrômero vai fazer com que essa fase de prófase passe para uma outra etapa, chamada etapa de metáfase. Metáfase, grego, meio. Esses cromossomos, na mitose, eles vão estar alinhados no fuso equatorial dessa célula, ou no fuso mitótico, né? Como alguns autores citam. Então eles vão estar um embaixo do outro. Ei, detalhe importante, presta atenção. A contagem, galera, a contagem justamente do cromossomo ocorre aí, na fase de metáfase. Esses cromossomos que a gente vê na árvore genética, só é possível fazer a contagem quando eles estão nessa fase de metáfase, ok? E aí acontece um evento importante, porque é lançado uma droga chamada de colchicina, presta atenção, uma substância chamada de colchicina, melhor dizendo. Essa substância,
ela impede que a haste puxe o cromossomo para os polos da célula. Tu vai entender por que vai puxar depois. Porque justamente é para fazer a contagem de quem? Dos cromossomos, ok? Muito bem. Acontece que quando esses cromossomos estão alinhados justamente na placa equatorial ou no fuso mitótico dessa célula, é possível a gente visualizar seus cariótipos e conferir, tá? E isso é importante para a gente fazer análise em relação à quantidade de cromossomos na célula. Preste atenção que é importante aí, porque nesse processo que antecede a próxima fase, alguns autores chamam de prometáfase, ok? Antes de acontecer a metáfase propriamente dita, que é a linhagem total desse cromossomo, alguns autores chamam isso de prometáfase. Saindo da metáfase, eu vou para a fase de anáfase. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu vou te falar o seguinte: perceba que esses cromossomos estão alinhados e eles estão justamente ligados por um fio ligado à organela chamada de centríolo. A fase de metáfase para a fase de anáfase vai ter justamente a degradação do cinetócoro, que é a proteína que deixa justamente os cromossomos o quê? Unidos. Quando essa proteína se desliga, se desmembra, a haste vai começar a puxar as cromátides irmãs para o polo. Eu falei o quê? Cromátides irmãs. O que é a cromátide irmã, professor? Acompanha pela imagem. É a metade de um cromossomo. Essa metade do cromossomo duplicado é chamado de cromátide irmã. Um cromossomo duplicado, as duas cromátides representam o mesmo número de cromossomos, representam o mesmo material genético. Presta atenção nisso. É o mesmo material genético. Então eu tenho bem aí, saindo da metáfase, indo para a anáfase, justamente a migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Tu percebe que eu tenho um número de cromossomos iguais, e quando esses cromossomos eles se tornam simples, quebra a proteína cinetócoro e eles vão para os polos da célula, veja que eles estão migrando de forma simples. É o mesmo cromossomo. É por isso que na metáfase para anáfase, na mitose, nós dizemos que é uma fase equacional. Porque as células elas vão manter o mesmo número de cromossomos, tá? O que vai acontecer só a separação das cromátides irmãs. Ok, pessoal? Isso é importantíssimo. Porque o que faz com que seja mitose realmente esse processo é a separação das cromátides irmãs. Ok? Muito bem. Saindo da fase da anáfase, nós vamos para a fase da telófase, que é o último processo que ocorre na divisão celular. Veja o que acontece. Essa célula ela vai começar a se alongar, sendo que os materiais genéticos já migraram para os polos da célula. Eles, de forma simples, vão começar a se descondensar. Eles vão começar a ficar em filamento. E em seguida vai começando a aparecer progressivamente em ambos os lados dos polos dessa célula a membrana nuclear. Ok? Vai começando a aparecer a membrana nuclear. E detalhe importante, quando essa célula começar a se alongar e começar o material genético descondensar, eu vou ter o aparecimento progressivo da carioteca. E nessa célula animal, quando se alongar e começar a fazer uma curva para o interior da célula, eu tenho um movimento de citocinese chamado de centrípeta, tá? Ou seja, um movimento interno, para dentro da célula. Isso acontece em células animais, certo? Em células vegetais também vai acontecer esse processo, só que ele vai acontecer do processo interno para fora da célula.
A gente chama esse processo de fragmoplastos, onde a divisão acontece a partir de uma fibra proteica do centro da célula vegetal indo em direção à parede celular. Então a gente diz que é uma citocinese centrífuga. Então centrípeta acontece em células animais e centrífuga acontece em células vegetais. E no final do processo, o que vai ocorrer? No final do processo vai ocorrer duas células iguais às células que inicialmente se dividiu, que a gente chama de célula-mãe. Resumido pela imagem. Na espécie humana, nós somos diploides, tá? Essa célula diploide, por divisão mitose, vai gerar no final do processo duas células também diploides, ok? Então, o evento que ocorre na mitose é esse, chamando a atenção para os detalhes importantes, que é justamente que ocorre na metáfase, ok? E na anáfase. Na metáfase, justamente, para alinhar esses cromossomos, onde é feita a contagem dos cromossomos, e na anáfase, onde se separa as cromátides mães, saindo da metáfase para a anáfase. Ok, pessoal? Beleza. Aonde é que está essa aplicabilidade no dia a dia? Vamos falar em regra geral. Primeiro, eu te falei no início da aula que falar sobre mitose é falar de células que vão se renovar, certo? Então, tem células que têm tempo de vida normal. Agora, detalhe. Algumas dessas células, elas podem sofrer algumas mutações. Espera que daqui a algum tempo nós vamos montar uma videoaula top sobre mutação, ok? Então, uma dessas células sofreu mutação e essa célula que sofreu essa mutação começou a se dividir por mitose. Isso pode acontecer no evento, por exemplo, de células cancerígenas. Tá? Mas antes de te mostrar esse evento de forma simples através do vídeo, assiste o resumo de um pequeno vídeo falando sobre divisão por mitose. Acompanhe aí.
percebeu que nesse vídeo, os detalhes que eu te falei, em relação à divisão, as etapas do processo todo, a condensação, etc. Agora eu vou te mostrar um vídeo de uma divisão celular, da divisão de uma célula somática de um tecido para a formação de um tumor de câncer, por exemplo. Acompanhe aí. Para fora da célula. E a gente chama esse processo de fragmoplastia. A gente chama esse processo de